Sou Gabriel, eu tenho 21 anos e esse eu vou indo pra aqui. O porquê que a gente tá aqui, o porquê que a gente tem que estar aqui, o porquê faz todo sentido a gente aprender a estar aqui. E hoje eu queria entrar no quesito de Buda, né, do budismo, onde ele comenta muitas possibilidades de vida e onde ele também aborda vários quesitos que fazem com que a gente pense em inúmeras possibilidades de vida, não apenas de um local ou de outro, mas de todas as vertentes possíveis da vida. Nesse sentido, a filosofia de Buda, a filosofia do budismo, ou até mesmo a filosofia totalmente oriental, teorismo e outras, enfim, a gente tem muitas possibilidades e vários entranhamentos para poder entender diversas perspectivas da vida e não apenas uma só. Desse fato, a religião budista, digamos assim, a questão oriental da perspectiva da vida, é muito mais ligada à vida em si do que apenas quadrada, presa, digamos assim, a uma religião em si, a preceitos, a coisas, a regras de isso, aquilo, aquele outro, como as demais religiões, na maioria dos casos são. Então a filosofia budista, a filosofia do oriental, é muito mais ligada à natureza, muito mais ligada à espiritualidade, muito mais ligada a todos os outros meios, sem ser a própria filosofia clássica, quadradinha ali também, com pá, tanto que veio Nietzsche, desconstruiu todo mundo, cortou todo mundo, da antiga Grécia lá. Então a questão do Buda, a questão da vida, oriental, ela é muito maior, ela é muito mais complexa, e as perspectivas de vida, elas são muito mais, entendíveis, e principalmente questionadas por todos eles. Então a questão do Buda, a questão do budismo, das religiões, elas não ficam apenas te ditando regras, elas fazem tu pensar também, elas fazem tu compreender segmentos e possibilidades que muitas vezes não são colocadas na nossa frente em outras religiões. Então, nesse sentido, a questão do Buda, a questão da filosofia budista, ela é de extrema importância, porque a filosofia oriental não é apenas quadrada, retangular ou isso, aquilo, com termos prontos, com bolinhas ali em cada local. Não, ela se mistura, elas são várias cores de bolinhas, elas são vários tamanhos de bolinhas. Então, nesse sentido, acaba que essa filosofia ela é muito mais abrangente, muito mais comunicativa que muitas outras. Então a gente percebe que não é apenas a ideia da religião, mas sim a ideia do mundo em si e de todo o seu antreamento e todas as suas perspectivas filosóficas dentro desse tema. Então é muito nesse sentido que eu queria abordar a questão do budismo hoje, da questão oriental, de uma simples frase, digamos assim, de um momento muito fácil, digamos assim, de falar, porque é apenas a introdução, a um próximo tema. E essa breve reflexão que a filosofia oriental, ela não é simplesmente quadrada, existe isso, existe aquilo, existe aquele outro, mas ela é uma filosofia que ela acaba entrando em vários debates ao longo da história, em vários debates de possibilidades de vida, e não só num quadrado onde a gente não tem tanta possibilidade. Ela começa a se expandir, ela vai para a natureza, ela vai para a questão profissional, ela vai para a questão espiritual, ela vai para muitas variáveis da vida e não fica apenas numa questão. Então ela tem opinião sobre muitas coisas. Isso é uma breve reflexão sobre qual que é a diferença das religiões normais e das crenças budistas, digamos assim, teorismos, enfim, nessa questão oriental das religiões. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.